De Libra, bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado quando novos vídeos são lançados. E depois que você curtir, aparece uma opção lá, hypar. Se você puder hypar o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, porque o YouTube começa a indicar o vídeo para outras pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Vamos lá? Fundo do deck, 5 de copas. O fundo do deck é o que resume a leitura. O 5 de copas, ele fala de algumas questões que a gente começa a deixar para trás, algumas dores, algumas emoções, e olha, mesmo que seja pouco, mas é esse futuro que eu vou focar. Eu não vou focar nas perdas, eu vou focar no que eu tenho para seguir em frente. Nós já vamos entender isso no decorrer da leitura. Dados astrológicos, signo de Libra, Saturno, que fala de cobrança, né, no sentido de karma. Casa do dinheiro, casa da comunicação, do jeito que eu penso e me comunico. E signo de Capricórnio, regendo a energia ou influenciando a regência de Libra. Capricórnio está ligado ao trabalho. Vamos clarificar esses dados astrológicos para o signo de Libra. Clarificando os dados astrológicos, por favor, oráculo, seja claro e específico. Tá ligado à parte amorosa. Me vem assim uma confusão na comunicação. Mudanças internas, emocionais, que levam a uma mudança de direção, mudança de caminhos. Será que nós estamos falando de perdas e despedidas aqui? Você tem a chave para mudar essa situação. Mas é uma situação que ao mesmo tempo é muito rígida, muito fixa. Clarificando os dados astrológicos, por favor, oráculo, seja claro e específico. A carta da inspiração. A indecisão, olha lá, escolhas. E a estrela, quando você segue o seu propósito. Saiu muito semelhante, claro que a gente não viu a leitura como um todo ainda, mas saiu muito semelhante, se não me engano, para o signo de Áries. Se você tem Áries forte no seu mapa, ou Lua, ascendente, Vênus em Áries, dê uma olhadinha, porque falou justamente isso, de decisões ligadas à área amorosa. Como se precisasse mudar de cidade, por exemplo, né, de situação. E aí, como é que fica o relacionamento? Claro que ali no signo de Áries tinha uma interferência um pouco grande, assim, da família. Pode não ser aqui o caso para o signo de Libra, mas me veio muito claramente a leitura de Áries. Como que tá o libriano no momento? Isso aqui é a carta de depressão. De humilhação, de depressão. Isso também saiu para o signo de Gêmeos, se não me engano. De uma forma geral, a energia tá um pouco pesada, como se fosse mesmo mudança de ciclo, né? Mas você ainda mantém uma fé, uma esperança, você não se entregou totalmente. Mas quando essa carta sai, a gente acende um alerta muito grande. É uma carta de humilhação financeira. Energia do bloqueio, o eremita. O eremita, olha, o eremita é o regente, desculpa, de Saturno. O eremita é aquele que ilumina no meio da escuridão. O que é essa escuridão? É o inconsciente. Ele ilumina onde está a questão, onde está o problema, assim, cirúrgico, e traz para a claridade, traz para a consciência o que precisa ser trabalhado. Então, o que está no inconsciente do libriano que está levando a essa situação de perdas, de escassez, de humilhação e depressão?
Aqui, muitas vezes, chegou numa exaustão que você talvez precise de remédio pra gente sair disso, tá? Não é vergonha. As pessoas demonizam um pouco a medicação, mas existem momentos em que ela se... Não para sempre, mas em alguns momentos para conseguir sair dessa situação, porque é uma questão química também no cérebro, né? Eu não sou a favor de ficar tomando remédio ao torto ou ao direito, como muita gente faz. Não é isso, muito pelo contrário. Mas essa carta, ela abre um alerta de uma dor, assim, muito profunda para o libriano. O que está na cabeça, no objetivo do jogo? Desculpa, o 6 de espadas é aquele assim, eu vou escolher quem vai comigo nessa jornada. E quem vai ficar, quem merece ou quem não merece comigo. É um momento de transição, é um momento de turbulência, é um momento difícil, que você está atravessando barreiras, mas você está lá. Você escolheu duas espadas, entre aspas, assim, duas pessoas, duas situações que você vai levar com você. O resto, os outros 4 não merecem ir, são 6 de espadas aqui. E aí você vai chegar em águas claras, calmas, céu limpo e terra firme logo a seguir. Mas no momento, é um momento de muita turbulência, de muita escassez, mas que você decide quem vai com você nessa, quem merece ir com você nessa mudança. Esse é o objetivo para que você consiga virar esse jogo aqui, essa situação. O que está na base do inconsciente? Uau, o rei de paus. O que é? Ai, que bom, libriano, você não está se entregando. O rei de paus é aquele que tem o domínio da ação. Rei de paus ou de fogo. Ou de bastões. Cada baralho, cada tarô usa um termo, né? Mas é aquele, assim, eu tenho o domínio da situação. Domínio da ação. Eu vou agir, eu não vou ficar parado. Você tem o domínio disso. E você vai. Mas no momento, é uma situação assim como se você tivesse chegado no fundo do poço. O que está no consciente do libriano, que você trabalhou bastante. Você tem consciência do seu passado, do quanto você se esforçou, do caminho que você quis seguir. Você tem consciência disso. Mas, se continuar assim e não agir, isso aqui está no seu inconsciente. Precisa vir para a consciência e tomar ação. Você é um rei de espadas. Só que você não tem consciência disso. Você precisa ter essa consciência. Quando você toma essa consciência, porque senão você vai chegar num 10, não tem muita diferença, né? Ó, 10 de espadas, espadas é mental. Ó, invertido, já sufocou, afogou. É uma prisão mental no sentido assim de glacial, de medo, de exaustão, de não conseguir enxergar a saída. Se continuar nessa situação, você precisa agir. Libriano, se precisar de ajuda para entender melhor o que precisa ser trabalhado nas suas questões, olha só, sai a carta da rainha do inconsciente, a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela tem o domínio do que está no inconsciente dela. Isso aqui é o estado interno. Então, você talvez entenda, perceba, saiba que existam situações emocionais internas suas que abrem brechas para isso daqui, para que a situação fique desta forma. Porém, talvez você não consiga agir. Então, precisa trabalhar essas questões inconscientes para que isso mude, para que você traga a virada de chave na vida. Forças externas. O arcano dos enamorados. Essa carta, ela fala de escolhas, de dualidade. Aqui também fala de dualidade. Olha, tem uma coluna clara, uma coluna escura. Isso é dualidade. O que quer dizer essa dualidade? Se eu escolho A, eu perco B. Se eu escolho B, eu perco C. Enfim, são escolhas. E quais são essas forças ambientais externas que te pressionam? As escolhas. Se eu fizer isso, se eu for namorar com fulano aqui, eu vou talvez perder, sei lá, o emprego que eu quero mudar para outra cidade, eu não posso por conta do meu relacionamento, por exemplo, né? Por exemplo. E é a difícil decisão. Os enamorados falam da difícil decisão. Quais são as emoções, os temores, as esperanças, os medos do libriano? Você tem aqui o Papa.
O Hierofante. O Hierofante, ele é o dono da sabedoria, ele é o conhecedor. Você tem, Libriano, o conhecimento para isso. O Hierofante também, ele fala de questões ancestrais que nos prendem. Então, talvez seja um padrão repetitivo. É uma carta também que fala de herança física. Ou um legado, uma herança imaterial, uma herança de situações ancestrais, de padrões repetidos que te levam a esse looping, né? E você muitas vezes não consegue sair disso. Então é preciso olhar para o inconsciente, deixar no passado o que é do passado e ter a sabedoria para isso. Mas muitas vezes questões ancestrais te prendem de modo que você não consegue sair disso. Qual é o resultado final provável quando você trabalha essas questões aqui? Aqui pede para você olhar para o seu inconsciente. Se precisar de ajuda, Libriano, através de uma constelação, de uma sessão de neurociência, ou de uma leitura mais aprofundada do tarô, ou da leitura do seu mapa astral, para clarificar toda essa situação, entender onde estão os bloqueios, o que está te bloqueando e o que você precisa fazer para mudar isso. Meu telefone está na descrição do vídeo. E qual é o resultado final? Gente do céu, que maravilha. Saiu o Arcano do Imperador com 3 de copas. Então, olha só. Vou falar uma carta de cada vez, depois a gente junta as duas aqui. O Imperador é aquele que tem o domínio da situação. O Imperador, ele é a união do Rei de Espadas, o Rei de Paus, o Rei de Copas. Ele é todos os reis, né? E de pentáculos, Rei de Ouros. Então ele tem o domínio da matéria, o domínio das emoções, o domínio da ação e o domínio mental. E o Imperador é aquele que garante as conquistas do que quer, do que precisa, suas vitórias. Então o resultado final, quando você trabalha essas situações, é o Imperador na sua vida. Junto com a celebração, com o casamento. É festa de casamento, sabe aquela celebração? É isso. É o 3 de copas, que é a comemoração. Parabéns, Libriano. Mas, para que sair disso aqui, dessa humilhação, dessa depressão, você vai ter que olhar para as questões do seu inconsciente. Não é assim. As coisas não acontecem. A leitura do tarô falou que vou ter isso. Desde que você olhe para uma situação karmática, que é um karma aqui, que precisa ser trabalhado. E aqui sai Saturno. O que é Saturno? Karma. O que é 3? O que é a casa 3? É que virou aqui. Casa 3 é jeito de pensar e comunicar. Talvez você vai ter que rever alguns conceitos, rever alguns pensamentos, rever algumas ideias que estão aí no seu inconsciente e tá ligado a trabalho, que é a energia de Capricórnio. Recados finais. É uma decisão mesmo, você vai deixar para trás algumas situações para você conseguir mudar, virar esse jogo aqui. Né, os 5 e 6 aqui. Deixar algumas emoções no passado e decidir racionalmente, mentalmente, assim, nós vamos lá, vamos resolver isso, vamos mudar, vamos agir. Muito bonita essa leitura, Libra. Recado final para o signo de Libra, virou uma carta. Você vai ter a criação, as ideias criativas aqui, ó, para sair dessa situação. Recado final para o signo de Libra. Novos caminhos, olha que carta linda. Novos caminhos. E você vai ter uma conexão natural com esse novo caminho, com o seu eu interior, com a sua força. Vamos tirar uma runa em forma de cartas agora, que fica mais fácil do que um monte de pedrinhas. Uma runa com um recado final para o signo de Libra, por favor. Gebo. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Runa 10. O significado principal desta carta é o surgimento de relacionamentos bem-sucedidos nos setores afetivos, nos negócios ou projetos. É o que nós estávamos falando até agora.
será o encontro harmonioso de duas partes, resultando no equilíbrio exato para o sucesso. No entanto, este relacionamento deve ser permeado pelo respeito mútuo em relação ao espaço alheio, não perdendo sua individualidade. No relacionamento, a possibilidade de encontro com a alma gêmea. Esta carta também pode indicar a união do físico com o espírito. Mais alguma mensagem para o signo de Libra? O que me vem muito, libriano, é essa união, sabe? Dessa decisão entre o afetivo e o profissional. Respeitando os espaços, as ideias das outras pessoas. Recado final. Resiliência. Trabalhe a sua criança interior. Talvez essas questões aqui que o eremita, vem trazer para a consciência, para ser trabalhada, são questões da sua infância. Talvez essas questões te levem a esse 5 de ouro, 5 de pentáculos aqui. O portal da renovação. Então, quando você trabalha essas questões internas, vem a renovação do que você tanto precisa. Bom, gratidão. Curta, comente, compartilhem. Depois de curtir, vai aparecer a opção de hypar o vídeo. Te agradeço muito e a gente se vê na próxima leitura.